Oi, gente, eu voltei e estamos aqui novamente, depois de tanto tempo, com mais um vídeo de geografia. Hoje nós vamos falar sobre demografia, ou matéria querida da minha vida, só que não. Mas vai ser divertido, eu prometo. Só vou chantagear vocês no início do vídeo, então é o seguinte, inscreve e curte. Se eu achar que tem curtidas suficientes, o que é um número que eu vou estipular, óbvio, porque eu que mando nessa... não vou completar minha frase, aí eu posso pensar em fazer um vídeo de biologia sobre plantas. Então, vamos lá, gente, curtindo e assistindo o vídeo, por favor, porque eu não vou fazer vídeo pra ninguém, não, tô com preguiça. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre o começo, né? As fases demográficas. Que tem esse nome só porque a gente gosta de dar nome para as coisas, mas assim, fase 1, fase 2, fase 3, primeira, segunda, terceira, do jeito que vocês quiserem. Eu quero que vocês relacionem um pouquinho sobre as taxas, entendeu? Sabe o que é taxa de mortalidade, taxa de natalidade, e o CV é o crescimento vegetativo. Então é o seguinte, nós vamos relacionar um pouco todas essas taxas para a gente poder entender o que cada fase tem de diferente da outra. Lembrando que nunca é legal você falar que uma fase é melhor do que a outra, só dizer que elas são diferentes, beleza? Bom, então, na primeira fase, nós temos uma taxa de natalidade que ela vai ser elevada e uma taxa de mortalidade que vai ser elevada. Se tem muita gente nascendo, mas muita gente morrendo, então automaticamente o crescimento vegetativo vai ser baixo, não vai ser muito alto, beleza? Vai ser, assim, regular, digamos assim, igual nas populações dos bichos, sabe? Que mais ou menos a mesma quantidade dos que nascem é a quantidade dos que morrem, então não cresce tanto. A fase 2, por outro lado, ela vai também ser conhecida como boom demográfico. Boom demográfico por quê? Porque o crescimento vegetativo vai ficar alto. Se o crescimento vegetativo está alto, então o que aconteceu com essas taxas para isso aqui crescer? Se eu abaixo a natalidade, eu vou aumentar o crescimento vegetativo? Não. Então a natalidade vai continuar alta, igual a sempre. O que vai mudar é que a mortalidade vai diminuir, beleza? Agora, vamos entender então por que isso acontece. Por que essa mortalidade vai diminuir? Vou colocar uma setinha para demonstrar. Nesse período que se passa, lembrando que essas transições de fase, elas são diferentes de um lugar para o outro, mas necessariamente todos vão passar, algum momento vão passar por essas transições. Então, o que acontece aqui para mudar essa taxa de mortalidade? Então, vão ter melhorias na saúde. Deixa eu ver se está dando para ler. Tá. Vão ter melhorias na saúde e vão ter melhorias no saneamento. Saneamento melhor vai impedir que as pessoas morram de forma precoce, né? E a saúde melhor vai também cuidar dos idosos, sabe? Tudo mais. Então, essa vai ser a fase 2. Ela é o boom demográfico. Beleza. Fase 3. O que será que vai acontecer? Gente, vai acontecer isso. Olha só. O crescimento vegetativo, de novo, vai ser pequeno. Até porque, né, se não fosse, a gente tava perdido. Porque olha só o tanto de gente que a gente já tem no mundo, né? Não ia dar muito certo, não. Comentários à parte. O que aconteceu? Mudou alguma coisa na saúde? Piorou a saúde? Claro que não. Então, vai continuar baixa a taxa de mortalidade. Isso quer dizer que o que vai abaixar? A natalidade. Agora, vamos lá. Motivos para essa natalidade abaixar. O que pode levar a isso? Várias coisas. Então, vamos um por um. Primeira coisa, educação. 'Educação'
é interessante até olhar mapas. Se você tiver um GeoAtlas, um livro de geografia, até na internet. Procura um mapa que mostre. Principalmente no Brasil, que é onde é mais legal da gente entender, porque o Brasil já tá chegando assim, já tá na fase 3 e tudo mais. Pega um mapa sobre educação, escolaridade, taxa de analfabetismo. Pensa, sei lá, em taxa de analfabetismo. Os lugares do Brasil que tiverem uma taxa de analfabetismo maior, eles vão ter uma taxa de fecundidade maior também, uma natalidade maior. Então pega assim, qualquer mapa sobre isso e um mapa sobre natalidade, sobre número de filhos por mulher, fecundidade e compara. Você vai ver. Sempre segue um padrão. Porque as pessoas que têm uma educação melhor, tipo uma educação igual a que a gente tem, escola particular ou coisa do tipo, essas pessoas têm uma tendência a ter menos filhos porque elas fazem uma coisa. Elas fazem planejamento familiar, que é nosso segundo tópico. Gente, planejamento familiar é a chave para a fase 3. Porque ter filhos é muito caro. Então, assim, quando a pessoa é mais instruída, ela faz um plano da vida dela quase que toda, entendeu? A gente planeja a faculdade que a gente vai fazer, a gente planeja estudar e tal. E a gente acaba não tendo muitos filhos, porque filho gera essa dificuldade de ter um padrão de vida elevado na sociedade atual. Então, educação, planejamento familiar. E tem outra coisa que também é legal de dizer: urbanização. Gente, urbanização. Por que urbanização? O que isso tem a ver? Uma coisa muito simples. Antes as pessoas moravam no campo, certo? No campo, pelo menos antigamente, eu não sei muito bem, hoje em dia não é bem assim, mas quando você tem uma agricultura mais rudimentar, agricultura familiar, os filhos ajudam na lavoura, os filhos ajudam no trabalho no campo. Então, filhos a mais é sinônimo de mais gente trabalhando de graça, geralmente, cá entre nós. Trabalho escravo. Mentira. É ajudar a sua família, beleza? Então, quando você tem mais filhos, isso é sinônimo de mais pessoas empregadas. Então, isso é sinônimo de mais dinheiro. Hoje em dia não é mais assim, todo mundo sabe que não, porque filho só serve para gastar, filho não dá grana, filho não dá nada, só problema. Então, acaba que, ninguém quer ter filho. E nós estamos na fase 3 por causa disso. Agora, é legal dizer algumas coisas que a fase 3, algumas consequências da fase 3. Uma das consequências óbvias é a diminuição da PEA. População economicamente ativa, porque tem menos jovens. Olha os jovens aqui, menos jovens. Outra coisa, a gente vai ter mais velhos. Mais velhos que vêm daqui. Então, menos jovens daqui e mais velhos daqui. Isso tudo, essas duas coisas, vão gerar desafios. Falem desafios. Não falem problemas, nunca. São desafios, tipo, a previdência fica mais difícil de você conseguir para todo mundo, uma previdência social, todos esses problemas que a gente tá passando hoje em dia, que a Europa tá passando hoje em dia. Mas ele não gera só esses desafios, ele também vai gerar uma coisa boa. Ele vai fortalecer um setor, o terciário. Por quê, gente? Resposta muito simples. Velhos. Os velhos vão precisar de quê? De hospital, de médico, de um monte de coisa. E tudo que um velhinho precisa, todo cuidado, vai ter mais casa para velhinho, mais, assim, previdência privada, tudo isso vai aumentar. E isso é o terciário. Então, o terciário vai ser fortalecido nesses aspectos, entende? Então, não é só coisa ruim, não. Fase 3 também é boa. Beleza? Ok.
Então vamos agora falar de coisa boa. Teorias! Oba! As teorias são as legais, adoro teorias. Vamos começar pela teoria malthusiana. Quando você pensar em Malthus ou em Neomalthus, ou qualquer coisa de Malthus, gente, lembra do Thanos. Pra quem já viu Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, se você não viu, eu não sei se isso é spoiler, mas azar, se não viu até agora, meu filho, você merece spoiler. O que o Thanos pensava? Que tinha gente demais no universo, no caso dele, mas a gente vai pensar no mundo. Tem gente demais. E os recursos naturais, os recursos, os alimentos, eles são finitos. Então, qual que era a ideia do Thanos? A ideia do Thanos era um pouco radical, né? Ele queria exterminar metade do universo para ter, para ter recursos suficientes. O Malthus, ele era menos radical, ele só não queria que as pessoas nascessem mesmo, beleza? Como escrever isso? O que o Malthus falava? Lembrando que o Malthus é do século XVIII. Dessa época das revoluções industriais e tava crescendo, a população do campo tava indo muito pra cidade, tava dando superpopulação, o negócio tava assim. Então, o que o Malthus vai falar? Que a população ela cresce em progressão aritmética. Desculpa, esquece. Em progressão geométrica. Que significa que ela vai dobrando, sabe? 2, 4, 6, 8. Vai aumentando assim, nível exponencial não. Em progressão geométrica, gente. Muito rapidamente. E os alimentos vão aumentar, vou fazer uma setinha menor porque eles aumentam menos, em progressão aritmética. Então, 1, 2, 3. Então, pra ele, ia chegar num ponto que a população ia estar tão grande que não ia ter alimento suficiente. É igual eu falei, pensa no Thanos. Chega num ponto que tem tanta gente que não tem recurso suficiente. Então, o que você precisa fazer? Impedir que a população cresça nesse nível. Então, olha só. O que ele pensava é que quanto maior a população, se tem maior população, isso vai ser necessariamente igual a maior pobreza. Fome, gente, não tem para todo mundo, para ele. Então, o que você tem que fazer para ele? O que você tem que fazer? Gente, o que ele pensava era: pobre não pode ter filho. Se pobre tiver filho, vai ter mais gente pobre e vai ter menos recurso ainda para mais gente e vai dar tudo errado. Então, pobre não pode ter filho. Então, nesse ponto aí, o Thanos é mais justo, né? Pelo menos ele não escolheu quem que ia morrer. Bom, brincadeira, tá, gente? Eu não sou assim. Não pensem mal de mim por causa disso, não, por favor. Tem um mas o quê? Mas não aconteceu o que ele falou, gente. Ele tava errado. Ele é de um tempo, assim, diferente. O que a gente viu? A população, ela não cresceu assim. Porque chegou na fase 3, galera. Chegou num ponto que abaixou o crescimento vegetativo de novo e regularizou. Então ficou de boas, entendeu? Não teve problema. Não cresceu no nível que ele pensou. Outra coisa. Pensa, eu vou colocar algumas coisas aqui. 1. As revoluções industriais. 2. Revolução Verde. Já fiz vídeo sobre as duas coisas. O que isso lembra vocês? P-I-D. P&D aonde? No campo. E o que esse P&D faz? Mais alimentos. Então, na verdade, a produção de alimentos, gente, ela é suficiente, entendeu? Nisso Malthus estava errado. A produção de alimentos, ela é suficiente para a população que a gente tem hoje. O problema, a questão, ela não é a falta de alimentos, ela é a distribuição deles. A distribuição é ruim e por isso que falta alimento. Não é porque não tenha. A gente tem que ter
tecnologia. A gente consegue produzir. A gente só não... O problema é a renda. É que não tem dinheiro pra comprar, entende? É isso que é o problema. Já que a gente tá nesse embalo aí de renda e de desigualdade, vamos logo pra neomalthusiana, porque ela é a que eu gosto. Neomalthusianos. Bom, assim como os malthusianos, eles vão pensar o quê? Mesma coisa, mais população igual a maior pobreza. Esse é o raciocínio. Só que eles estão em outro período, eles não estão mais no período do Malthus. Eles estão no período que tem aquela divisão, sabe? Mundo norte, mundo sul, países do primeiro mundo, países do terceiro mundo, subdesenvolvidos, desenvolvidos, como você quiser chamar. Não me interessa o nome. Interessa o seguinte: onde que tinha uma população grande? Exatamente no mundo sul. Então eles relacionaram, olha só, o mundo sul é pobre, e ele é pobre exatamente por causa da população. Então, o que o mundo sul tem que fazer para poder diminuir essa pobreza e virar norte, oba? Ele tem que diminuir a sua população. Como? Para eles, políticas governamentais. O Brasil fez isso, gente. O Brasil fez isso, dando camisinha de graça. É um exemplo de política neomalthusiana. A questão é essa. Os países desenvolvidos, os países no norte, eles queriam que os países do sul fizessem políticas governamentais de controle da taxa de natalidade para, assim, com o objetivo de diminuir a pobreza, teoricamente, né? Mas também tem um mas, não é? Como tudo na vida. Um mas, vamos lá. Mas, uma coisa que eles ignoraram, a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Gente, o mundo sul é mundo sul, não é necessariamente por causa da população ser grande, de estar crescendo a população. É porque a gente não teve escolha, porque a gente vende produto de baixo valor agregado. E isso gera uma dependência da tecnologia do norte e gera a nossa pobreza. Não é a quantidade de pessoas. Então, eles ignoraram a DIT. Ignoraram ela. Foi ignorado. Fingiram que não existia, né? Não é com eles. Porque quando o negócio o problema não é deles, gente. Que é isso? E outra coisa. A gente tem que lembrar que menos gente não é igual necessariamente só a menos pobreza, né? É igual a menos gastos públicos. Olha, que conveniente, né? E o que acontece quando você gasta menos? Sobra mais dinheiro para investir nas empresas. Empresas de onde? Do mundo norte, gente. Sobra mais dinheiro para investir neles. Então é mais ou menos isso. Gente, dá camisinha para esse povo não ter filho, porque aí vocês não têm que gastar com escola pública, com saúde, com educação. Pra quê? Gasta com a gente, gasta com as nossas empresas. É isso que vocês precisam para o país de vocês. Entende? Então, assim, é um pouquinho hipócrita, né? Um pouquinho voltado só pra eles. Eles não pensaram tanto na gente, não é mesmo? Como sempre. E por isso surgiu uma teoria, várias, né? As teorias. A teoria que critica essa neomalthusiana do mundo norte. Nossa teoria reformista, olha só que lindo. Teoria reformista, ela vai contestar a teoria neomalthusiana. O que os reformistas vão falar? Exatamente o contrário, gente. Exatamente o contrário. Eles vão falar que menos pobreza é igual a menos gente. Então, para os reformistas, a diminuição da população
é uma consequência do desenvolvimento econômico e não uma causa para o desenvolvimento econômico. É uma consequência do desenvolvimento econômico. Então guarda isso, gente. Para eles, a diminuição da população é uma consequência do desenvolvimento socioeconômico. E ela é a longo prazo. Por quê? Porque as outras são a curto prazo. Tem menos gente, tem menos pobreza, é rapidinho que acontece, você faz a política e já tá dando resultado. Essa demora, porque pra você combater a pobreza é difícil, mas ela vai dar um resultado que vai durar mais tempo. É mais ou menos essa a ideia. Realmente eu não sei o mas, porque não tem muitos livros que dizem esse mas. Mas eu posso dizer alguns mas que são exatamente como combater essa pobreza se uma pessoa pobre que já não tem dinheiro vai ter mais 8 pessoas para ela sustentar. Ela não tem dinheiro nem para uma. Então ela dificulta um pouquinho pro governo ajudar, né? Então assim, eu acho que tem o principal problema é que ela é a mais difícil de ser feita. É muito difícil. Mas quem sabe não dá certo, né? Lembra de uma coisa, não existe teoria certa e errada. Existe a teoria que você concorda e discorda, sabe? É uma teoria. Então, assim, não existe nenhuma que tá certa. Cabe a você decidir o que você concorda. E não cabe a mim dizer o que você concorda. Beleza? Cada um pensa o que quer, né? O que bem entende. Liberdade de opinião. Vamos para os ecomalthusianos. Eu vou até fazer de verde, gente, porque os ecomalthusianos são os naturebas. Oba! O que eles falam? Mesma coisa dos neomalthusianos e dos malthusianos, com uma diferençazinha. Eles vão falar que mais população é igual a um estresse ambiental. Para eles, gente, quando tem muita gente, vai consumir muito recurso, até que não vai sobrar recurso na Terra suficiente. Então é só pensar na pegada biológica que o homem tá deixando, pegada ecológica. Por exemplo, pelo consumo dos Estados Unidos, a gente precisa de, eu acho que 4 terras para sustentar o padrão de consumo deles. Então, não é o suficiente. Então, de novo, lembra do Thanos, gente. A população tá grande demais pro meio ambiente ser capaz de suportar. Mas eu vou colocar um mas também, né? Eu esqueci de botar um mas aqui. O mas será que é a população que gera esse estresse ambiental? Ou não é o padrão de consumo dessa população? Porque, como eu disse, os Estados Unidos precisariam de 4 terras, sei lá quantas terras. Mas será que é porque tem muita gente? Ou será que é porque o padrão de consumo deles não é compatível com o que a Terra aguenta? Então, talvez, de acordo com os críticos do ecomalthusianismo, dos ecomalthusianos, o padrão de consumo é o que realmente gera o estresse ambiental. A população, o número de pessoas, é um item secundário, entende? Então, gente, é isso. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma continuação para falar um pouco dos imigrantes e dessa parte aí que não é do crescimento interno, mas dos que vêm de fora para aumentar a população. Lembrando que se tiver bastante like, eu vou fazer o vídeo de plantas para biologia, de todas as plantas, galera. Quanto mais like, mais planta. Então, dá like. Com muito like, eu quero dizer assim, não é muito não, tá? É só uma coisinha assim pra não ficar muito triste, tá bom? Então, obrigada por assistir o vídeo. Lembra de estudar, porque não adianta só assistir o vídeo e achar que vai tirar total na prova.
Obrigada pela sua presença, apesar de eu não estar conseguindo ver vocês, porque vocês estão do outro lado da tela e eu não estou nem na tela. Então, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!